com notícia fresquinha para começar o debate de hoje. A Procuradoria-Geral da República defendeu tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados de supostamente tramar um golpe de Estado no país em 2022. Vamos então acionar agora ao vivo Bruno Pinheiro. Bruno Pinheiro está acompanhando esse caso e tem atualizações para nós. Bruno, boa tarde. Oi, Lívia, ótima tarde a você e a quem nos acompanha. Uma decisão rápida, uma resposta rápida que veio, na verdade, essa decisão do Procurador-Geral da República. Veio essa resposta, então, recusando justamente esses questionamentos, as contestações, não somente do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, como de militares e também de ex-assessores que foram denunciados por esse envolvimento numa tentativa de golpe de Estado em relação aos atos do 8 de janeiro. De acordo com o Procurador-Geral da República, inclusive já teve um julgamento de um lado, na verdade, e o ministro Alexandre de Moraes, relator, está apto para analisar este caso. Além disso, também o procurador ressaltou a validade do acordo de delação que foi firmada com o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que fez várias revelações, inclusive diante daquele acordo da Polícia Federal. Havia então esse receio, uma incerteza se esse acordo estava valendo ou não. Então esse documento, esta decisão desta quinta-feira veio com a manutenção de que este acordo está valendo sim. Nesta mesma decisão, o documento também cita o seguinte: chamou de vazia a queixa da defesa de Jair Bolsonaro, que alegou que tinham várias informações, vários documentos que foram agregados sem valor, somente para confundir os seus advogados. Então teve essa rejeição e aí indicando então para se tornar réu na verdade. Esse caso continua repercutindo. Eu fiz contato tanto com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro quanto com os seus advogados. Ainda não veio uma resposta da defesa, mas o caso acaba ecoando, inclusive aqui dentro do Congresso Nacional. Nesta quinta-feira tem uma sessão do Congresso acontecendo neste momento. Tem uma reclamação, inclusive, sobre a velocidade, a rapidez que veio esta resposta do Procurador-Geral da República. Ainda hoje, se vier essa manifestação dos advogados, a gente, claro, que vai dar também este lado para acompanhar como eles receberam esta resposta, então, rejeitando todos os questionamentos que as defesas enviaram para o Supremo Tribunal Federal na última semana. A gente relembra que, inclusive, os advogados haviam solicitado um tempo maior para o ministro Alexandre de Moraes, chegando a quase 80 dias. Alexandre de Moraes estabeleceu que em 15 dias fosse enviado, então, essa resposta. Eles seguiram a risca, seguiram essa validade e já nesta semana, cerca de 8 dias após as defesas se manifestarem, nós já temos também uma resposta de rejeição desses questionamentos. Lívia. Obrigada pelas informações, Bruno Pinheiro, que vai seguir então lá de Brasília, acompanhando esse caso, e qualquer novidade ele volta para nos atualizar. Vou começar a discussão com você, Mônica Rosenberg. Realmente foi uma decisão rápida essa da Procuradoria-Geral da República ao analisar a defesa de Jair Bolsonaro e também as defesas de outros indiciados, abrindo caminho, então, com essa rejeição desses argumentos das defesas, abrindo caminho para tornar Bolsonaro e esses outros indiciados réus nesse processo de tentativa de golpe de Estado. Exatamente, Lívia, boa tarde. Boa tarde você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. É bem importante a gente entender o que é esse momento, né? Que foi rapidíssimo realmente a resposta, né? Ficamos muito felizes que a PGR entenda a importância de avançar esse processo o mais rápido possível, porque o Brasil tem interesse, o Brasil quer saber o que realmente aconteceu e começar a atribuir responsabilidades. Mas é importante a gente entender que não houve o julgamento, né? Apesar da gente estar ouvindo dizer que foram analisados os elementos da defesa e que foram analisados os indícios, simplesmente o que houve foi uma decisão de que, sim, vale a pena começar este processo, vale a pena que haja o julgamento. Então, alguns nomes aí muito importantes, muito conhecidos, Jair Messias Bolsonaro, mas também Mauro Cid, o general Braga Neto, são nomes que nós estamos ouvindo há muito tempo e que todo brasileiro quer entender o que realmente aconteceu. Mais do que uma discussão de, vai para a cadeia, vai finalmente pagar, vai isso, vai aquilo, ou o outro lado também dizendo, não, mas não foi nada, é perseguição. Mais do que a defesa emotiva e emocional,
é a importância de entender que haja um processo e que nós possamos entender o que aconteceu, quem foi responsável e como evitar que isso aconteça de novo. Todo mundo vai concordar que aquilo que aconteceu no 8 de janeiro é inadmissível e foi errado. Então, está na hora de começar esse processo. Vamos sim, com coragem, abrir o processo. Eles vão virar réus e aí vai haver o julgamento se há ou não responsabilidade efetiva. Com um detalhe, a nova presidente do Supremo Tribunal Militar já falou aí em crime de incitação à tropa. Eu adorei essa expressão, incitação à tropa. Será que houve? Ela disse isso, mas ao mesmo tempo chegou e falou o seguinte: vejo indícios, mas quem vai se posicionar sobre isso é o Ministério Público Militar. Exatamente. Boa lembrança, viu, Mônica? Essa que você trouxe agora. Deixa eu te ouvir sobre isso também, Ellen Brown. Mônica também trouxe, além dessa boa lembrança, Mônica trouxe também outros elementos importantes. O que a PGR fez agora, ao analisar a defesa, em relação ao formato do que foi apresentado, entender que não há argumentos para a desconstrução da denúncia, ponto. O que abre caminho para que o STF torne esses indiciados réus. Agora, o conteúdo dessa peça, dessa denúncia, se há sim provas, indícios que reforcem essa teoria de golpe de Estado em 2022, agora que isso vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Exato. Embora o parecer do procurador, agora, ao dizer e torná-los réus, já dá algumas indícios, linhas do que pode vir. Porque, por exemplo, toda a defesa de Jair Bolsonaro estava baseada ali em tentar, primeiro, tirar a credibilidade de quem estava fazendo esse julgamento, Alexandre de Moraes. O PGR entendeu que isso não é válido, que isso já havia sido inicialmente colocado no Supremo e que esse entendimento de imparcialidade de Alexandre de Moraes não é um argumento válido. Ele entendeu também que, dentro da denúncia apresentada, os crimes estão muito bem detalhados e individualizados. Quando a gente tem crimes bem detalhados e individualizados, a Mônica é melhor que eu para saber disso, mas isso acaba justamente tirando aquelas pontas soltas, né? Que você fica com pontas soltas no processo para depois ir lá e argumentar e tudo mais, de que não estava ali muito claro o que cada um fez. A própria PGR, ao destrinchar isso, ela dividiu em 5 núcleos diferentes por atuação. Ela foi pegando núcleos diferentes de atuação, desde o núcleo mais próximo de Bolsonaro ao núcleo mais dos militares, para conseguir entender exatamente o que cada um fez. Então, esse parecer do Gonê, que ele deu agora, para que deixe o caminho livre para a primeira turma do STF decidir se vai ou não assumir esse processo e torná-los réus, ele já dá muitos indícios de como que está sendo a leitura. Né, de como que está sendo a leitura e da desconstrução do que a defesa de Jair Bolsonaro vinha apontando. Da ótica da análise política, acho que tem aí algumas questões para serem pontuadas. É interessante que você tenha realmente um estofo e detalhamento da ação de cada um, para que você não tenha lá na frente questionamentos sobre a credibilidade do que está sendo julgado ali. Agora, abre mão, por exemplo, o fato de ter sido rápida essa avaliação e tudo mais, para que a base de Bolsonaro, que vai jogar até o fim com a politização desse processo, possa fazer seus contra-argumentos também, possa vir contra-argumentando também o quanto isso foi célere, o quanto manter, por exemplo, ou não dizer que Alexandre de Moraes pode ser imparcial, é algo que deixa margem aí no processo. Então, acho que tem esses aspectos políticos também a serem explorados daqui para frente. Jair Bolsonaro, para quem nos acompanha por imagens, inclusive essa imagem de agora, de ele concedendo essa entrevista, foi ontem, logo depois de ele se encontrar com Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Havia restrições na justiça, medidas cautelares que impediam que eles mantivessem contato. Isso foi derrubado pelo próprio Alexandre de Moraes. Daí houve um encontro ontem entre Bolsonaro e o presidente do PL. Logo após esse encontro, os jornalistas cercaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, e muitos desses elementos que a Ellen trouxe agora sobre essa narrativa política já sendo construída, muito disso já foi apresentado ontem, Deise Ciocari, logo depois desse encontro entre ele e Valdemar da Costa Neto. Vai colar? O que você acha?
Então, Nívia, eu acho que tem um ponto que é fundamental, que a Ellen tocou aqui brevemente, que é o futuro político do Bolsonaro agora. Porque até hoje de manhã, no Jornal da Manhã, a gente falava, né, comentava a notícia de que o Bolsonaro tinha dito ainda que ele seria o nome da direita, dessa nova direita, em 2026. Agora, com essas denúncias aí, com a PGR tomando essa decisão rápida, como meus colegas falaram aqui, o futuro político do Bolsonaro muda. Né? Então, até então, a certeza que ele tinha até hoje pela manhã de que ele seria o nome dessa nova direita em 2026, agora isso começa a ficar um pouco nebuloso. Em primeiro lugar, tem um aspecto que eu acho que a Ellen ressaltou aqui, que é muito importante, que isso dá o tom do que vai acontecer agora em relação aos atos do 8 de janeiro. Ou seja, a nova direita aí, ela estava clamando por anistia, pedindo perdão. O que a gente vê agora é que a coisa não vai ser bem assim, né? O tom vai ser mais ríspido, mais rígido. Isso dá uma indicação de caminho. E o outro ponto é isso. Então, agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele começa efetivamente a ficar fora do jogo de 2026. E aí abre uma outra janela. A gente fala sempre aqui, goste-se ou não, o ex-presidente, ele tem muita dificuldade para fazer um sucessor político. Né? Então, uma hora ele briga com um, depois ele fala naquele nome, ele fala alguém mais próximo ali do clã dele, depois não, ele é um nome. Então, agora, se essa nova direita representada pelo Jair Bolsonaro, ela quiser sobreviver em 2026, o maior nome, que é o Bolsonaro, vai ter que começar a pensar numa sucessão. De novo, né, a premissa básica da política, não existe cadeira vazia, né, não existe vácuo de poder, alguém vai ocupar isso. A gente já vê alguns nomes circulando aí, tem o Tarcísio, que é um dos nomes mais fortes, mas surge Caiado, surge Pablo Marçal, o próprio Gustavo Lima, que a gente fala o tempo inteiro aqui. Mas se o ex-presidente Jair Bolsonaro quiser manter a liderança do bolsonarismo, ele vai ter que começar a pensar num sucessor, e a gente sabe que isso é extremamente difícil para ele. Carla, já existe uma inelegibilidade no âmbito eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, uma denúncia criminal que, como disse a Deise, deixa o ambiente político um pouco mais conturbado, vamos colocar assim, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas até ontem ele mantinha essa postura de dizer que ele é o candidato da direita. Você acredita que ele tem a percepção de que ele dificilmente vai conseguir mudar esse cenário para se candidatar em 2026, mas está acenando para tentar manter uma base coesa? Ou ele realmente está acreditando que tudo pode mudar em 2026 e ele possa se candidatar? O que você imagina que esteja na cabeça de Jair Bolsonaro? O que está lá vai ser impossível, mas assim, eu posso tentar pensar aqui. O que a gente tem observado são vários inelegíveis se apresentando como possíveis, né? Então, você tem o Bolsonaro, você tem o Caiado, o Marçal, tá todo mundo em campanha sendo inelegível. Então, isso daí também é um ponto interessante, porque você vai marcando o território ali, mesmo estando inelegível. Agora, o ponto da Deise, que é muito interessante, que eu queria dar uma puxada aqui, pode ser que diante dessa situação, agora mesmo que a Deise levantou, seja interessante que ele fique apartado, ele fique de lado e talvez a própria direita jogue ele do fogo, porque essa eu acho que é a questão central, dele ser descartável, porque se ele já está inelegível até 30, ele aposta em algum tipo de anistia para o próximo presidente que vai ganhar. Então, repare que são várias camadas. Ele aposta que o próximo presidente vai ser da direita, vai entrar com a solicitação de anistia para ele e ele vai conseguir... Quer dizer, é muita coisa, são várias possibilidades. Talvez descartá-lo, ou seja, já jogar na fogueira de uma vez, pode ser politicamente algo bem interessante. E falando em politicamente, Ellen, na sua opinião, não sei se você tem alguma apuração sobre isso, mas pela sua percepção, como é que fica o ambiente político agora para a tramitação do projeto de lei da anistia? Porque é a principal bandeira da oposição, mas esse passo que nós tivemos hoje da Procuradoria-Geral da República e o próximo passo que teremos no STF, isso pode mudar completamente os rumos políticos dessa discussão, não? Pode, mas tem uma questão, Lívia. A única seara em que a oposição vai continuar podendo tomar a dianteira da narrativa vai ser justamente no Congresso.
Ali a oposição pode tomar essa dianteira. E aí a anistia é algo bastante importante. Porque o que acontece? Enquanto o judiciário agora dá todos os indícios de que vai levar essa questão de julgar aqueles acusados do 8 de janeiro a sério e de forma bastante rígida, o que sobra para o bolsonarismo é um confronto na esfera popular, ou seja, instigando a sua base, e é um confronto no parlamento. É lá que ele pode tomar a dianteira de uma narrativa. Então, se ao mesmo tempo parece que o ambiente fica menos propenso para levar adiante a história da anistia em si... É um motivo a mais. Exatamente. É a única maneira que eles têm de tomar agora a dianteira da narrativa. Mas, pode falar, Mônica. Eu queria fazer um comentário em relação ao que você perguntou para a Carla, que é uma coisa muito da nossa política, né, do brasileiro, que é assim, a gente personaliza de tal forma o voto que chega a tornar impessoal o voto pessoal. Então, tem muita gente em 2018 que votou no Haddad e estava votando no Lula. A pessoa votou Lula e o voto foi do Haddad e não há essa desconexão. Então, eu acho que agora vai funcionar a mesma coisa para aquele bolsonarismo convicto que vai votar Bolsonaro, mesmo que Bolsonaro não seja candidato. Ele vai votar na pessoa que Bolsonaro apoiar, na pessoa que o bolsonarismo, que o partido e que esse grupo ideológico entender que é o seu novo líder. E foi um fenômeno que a gente viu na prefeitura, a dificuldade dos bolsonaristas votarem no Nunes porque não conseguiam engoli-lo como esse ente que é o meu voto é Bolsonaro, então eu vou votar na pessoa A, B, C, D. Não é necessariamente Bolsonaro. E por isso até a gente fala da Michelle Bolsonaro, porque é isso. É o voto personalíssimo e aí aquilo vira, né, igual a Brastemp, né? Vira uma marca genérica.